bilheteria, então ele não é um filme que dá para ser ignorado, como vários outros filmes pequenos, porque esse é um filme pequeno, é um filme independente que muitas vezes não teria nem ter sido notado pelo público geral. E o mais interessante, né, Miriam, é que você ia falar, Koba, desculpa. Não, eu ia só falar que é interessante, uma questão de serviço público. O que ela falou que lá nos Estados Unidos a primeira hora é considerada essencial. E aqui no Brasil há um senso comum, que não está na lei, de que para você declarar alguém como desaparecido tem que esperar 24 horas, o que não existe em lugar nenhum. 32, né? Mas isso não existe em lugar nenhum. Se a pessoa está desaparecida, não importa se faz 1, 2 ou 10 horas, criança, tem que fazer um boletim de ocorrência e informar a polícia. Aqui no Brasil, tipo, é 10 anos. Ô Miriam, eu só queria tirar uma dúvida. Miriam, ele é de fato baseado em fatos reais? Baseado, né? Sim, ele é baseado numa pessoa real, em fatos reais, mas nem tudo do filme é comprovado. Então também existe... Bom, gente, é um filme de ficção, não é um documentário, né? Sim, então, sim. Claro, todo filme vai ter uma narrativa, vai ter um ângulo, vai ter uma visão de alguém. Isso é para qualquer, inclusive documentário. A gente sabe aqui que, né, qualquer documentário vai ter a visão do diretor ou da pessoa que está contando a história. Então, no caso, uma das críticas é exatamente isso, é que se fala isso é fato e, na verdade, tem muitas coisas ali que estão dentro de teorias de conspiração que podem ser verdade ou não, mas ainda não foram comprovadas. A questão é um filme que foi bancado dentro desse público, né, dessa agenda mais conservadora e que abraçou talvez algumas teorias conspiratórias ou algumas teorias que não foram 100% comprovadas, mas de fato esse cara foi atrás desse tráfico infantil, foi atrás dessa linha aí de várias pessoas que estavam envolvidas e algumas delas de fato foram condenadas e foram encontradas. Então, tem isso. Não é um filme que necessariamente tudo é real. Agora, tem essa história de que ele tem sido impulsionado pelos conservadores, e você colocou isso muito bem e tal, mas há uma série de eu não sei se narrativas ou, enfim, estão tentando colocar num pacote aí, Miriam, a respeito do filme, inclusive aquele grupo que ficou muito associado ao Trump, QAnon, não sei como... QAnon, né, vamos falar em português. Eles... vou simplificar uma tese longa, mas basicamente eles são conspiracionistas. Sim. Então há um pano de fundo por trás de um grande plano e etc. Eles seriam aí as figuras capazes de promover essa libertação. A liberdade está no título do filme. O Elon Musk, o Trump fizeram discursos e etc. Tem esses elementos de conspiração dentro do filme, a cota conspiracionista está ali. Nós estamos conversando com a Miriam Spritz, ainda falando sobre o filme Sound of Freedom, e eu queria entender isso. É só um argumento daqueles que não concordam com a ascensão de uma produção independente que não faz parte do clube hollywoodiano, ou esses elementos estão lá, Miriam? Tem os dois. É como eu falei, ele é um filme de ficção baseado em fatos reais. É um filme baseado, a palavra que é chave, sempre que a gente fala de um filme que é baseado em fatos reais, é exatamente isso. Nem tudo que está naquele filme, ele vai ser adaptado para contar uma história de uma forma um pouco mais entertaining, né? Que seja mais divertida de assistir, que seja mais engajadora, que o público se interesse mais. Então, nem tudo aquilo que está no filme, de fato, aconteceu do jeito que aconteceu, com os personagens que aconteceu. Então, tem talvez algumas pitadas ali que vieram dessas teorias da conspiração, mas que cabiam dentro da narrativa. Então, de fato, teve coisas que aconteceram, teve pessoas que foram pegas desse tráfico infantil, teve o personagem principal é inspirado numa pessoa que existe, né, que tem muito filme que faz isso. Então, de fato, isso acontece. Agora, a gente tem um filme que vai sair nos próximos meses, que é sobre Leonard Bernstein, que é um maestro famoso, compositor aqui de Nova York, dos Estados Unidos. Tudo que vai ter no filme é real sobre a vida dele? Não, são interpretações ou às vezes até adaptações criativas em cima de fatos que aconteceram para a gente ter uma ideia do que poderia acontecer. É que nem falar que tudo que acontece em The Crown necessariamente é o que acontece dentro do Palácio de Buckingham. Não é. São coisas próximas, é o que se imagina para, como eles falam assim, fill in the blanks, né? Para tirar o branco que a gente não tem como saber, aquela parte que a gente não tem como saber, a gente coloca alguma coisa, porque no filme, na série, naquela narrativa tem que ter isso. Ô Miriam, antes da gente virar o assunto aqui, falar sobre
a greve dos roteiristas? A Carol tem uma pergunta. Não, na realidade, você me confirma isso, por favor. O que eu li é que o Tim, que é o personagem principal e ele existe na vida real, ele criou uma ONG que salvou já mais de 6 mil crianças e adolescentes. Então, a vida dele em si já vale um filme, né? Ele escreveu vários livros, inclusive esse filme é baseado em um dos livros. Independente do nível de ações fictícias ou não, vale a gente falar que o Brasil é o segundo país com maior índice de tráfico de crianças. Fica só atrás da Tailândia, foi o que eu resgatei, especialmente nas regiões norte e nordeste. Então é um assunto que a gente precisa falar. Então foi muito bom ter dado polêmica, como vocês falaram aqui, né? Sim, traz o tema para discussão, né? No mundo inteiro. Mas isso que é o válido desse filme também. É uma discussão válida, é um ponto importantíssimo. E tem os dois lados, né? Tem essa questão da agenda esquerda-direita, progressista, democrata e republicano, conservador. Mas tem a questão de que é um assunto importantíssimo e ele trouxe um spotlight, né? Trouxe um holofote para isso. Então, de certa forma, o filme ser bom ou ser ruim é pouco importante no grande escopo das coisas. Mas é um filme que, assim, se vocês forem ver, né, a crítica fala bem e fala mal. É muito menos sobre a polêmica do filme ou sobre o tópico do filme e mais sobre a qualidade cinematográfica do filme em si. Se fosse um filme, sei lá, sobre uma comédia romântica, ele não teria sido tão comentado e a crítica média, a crítica meia boca não teria sido tão criticada pelo público que gosta do filme, porque é um assunto que não é tão importante, assim, entre aspas. E essa é uma pauta muito importante. Pra gente fechar esse assunto aqui cinematográfico, Miriam, atualiza pra gente a história da greve. Em que pé essa história está? Os roteiristas já voltaram a trabalhar? Chegou-se a um acordo? O que rolou? Olha, ainda chegou-se a um acordo ontem, né? A gente recebeu a notícia ali pelas 10 da noite de Nova York, 11 do Brasil e 3 horas a menos, então umas 10 horas, umas 9 da noite de Los Angeles, porque ontem eles passaram o dia em reunião, o Sindicato dos Roteiristas e a Associação de Produtores, para chegar num acordo que fosse o melhor possível. E chegaram, de fato, a um acordo, então agora eles estão esperando o documento de fato ser escrito e, dependendo da linguagem desse documento, ele será assinado, votado em todos os membros do sindicato e da associação, né? Se todos estão de acordo, a maioria vence, e aí, a partir daí, se assina esse documento e acaba a primeira parte da greve, que é a greve dos roteiristas. Tem que lembrar que essa greve, ela tem dois lados, né? Tem os roteiristas e tem os atores também que estão em greve. A greve começou lá em maio, abril, com os roteiristas, e a Hollywood está paralisada completamente desde aquela época, e os atores entraram em greve ali em junho, julho, e realmente, desde então, nem filme é promovido, né? Tanto é que a gente fala, os últimos filmes que a gente viu, Tapete Vermelho, os atores aparecendo, foi o Barbie e Oppenheimer. E a partir dali, tanto é que no meio do início, no dia que os atores entraram em greve, no meio da estreia de Oppenheimer, todo mundo saiu do Tapete Vermelho de Londres e foram para Los Angeles para os protestos. Então, agora, isso é um sinal muito positivo para a indústria, porque as pessoas pensam, é só o roteirista, é só o ator. Tem toda uma indústria em volta de Hollywood que vive dessa indústria tão aberta. Então, assim, é o restaurante que está ali do lado, é o café do estúdio, é o motorista, é todo mundo. Então, assim, a cidade de Los Angeles, assim como a cidade de Toronto, Vancouver, sim, Atlanta, cidades que vivem do cinema, perderam muito dinheiro, do cinema e da TV, né? Perderam muito dinheiro e perderam muitos empregos. Então, isso é um sinal muito positivo. Então, agora, provavelmente, nos próximos 5 dias, na próxima semana, eles devem ter esse documento escrito e aí vai ter essa votação entre os membros dos sindicatos e da associação e vai se decidir se essa greve do lado dos roteiristas termina. É um ótimo sinal porque significa que os estúdios e os produtores estão dispostos a aceitar os termos dos atores e dos roteiristas em relação à inteligência artificial, pelo menos. O ChatGPT ainda não escreveu um roteiro bom de filme. Miriam Splitzer, direto dos Estados Unidos, aqui com a gente no Morning Show. Ela vai trazer atualizações sobre esse assunto logo mais.